Bem, agora vamos examinar os aspectos mais importantes da terceira fase da dosimetria da pena, que é a fase em que devemos considerar as causas de aumento e as causas de diminuição. Na doutrina, há quem chame essas causas de majorantes, as de aumento, e minorantes, as causas de diminuição. Mas a lei se refere a elas como causas de aumento e de diminuição e parece que é mais adequado. A referência legal é o artigo 76 do Código Penal Militar, que eu peço ao amigo Paulo para compartilhar nessa tela, para ficar mais fácil para a gente então fazer a reflexão. O artigo 76 diz assim: quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável. E vejam que esta orientação clara, até, não consta igualmente do Código Penal Comum. Nós temos alguma dúvida com relação a esses limites. No nosso Código Penal Militar está muito claro que a consideração das agravantes e atenuantes na primeira fase não altera a pena de modo a impor uma pena aquém do limite mínimo da cominação ou máximo. E aqui nós temos uma orientação em sentido diverso. Na terceira fase, nós, considerando uma causa de diminuição, podemos impor uma pena ou fixar uma pena abaixo do limite mínimo da cominação, ou, considerando causas de aumento, impor, fixar uma pena acima do limite máximo da cominação. Bem, começamos com uma orientação muito boa, muito clara, e os nossos problemas, digamos nessa fase, se apresentam quando há a incidência de mais de uma causa, seja de aumento ou de diminuição, ou então uma causa de aumento e uma de diminuição. E nós temos uma orientação. Da mesma forma que temos para a segunda fase, temos uma orientação do Código Penal que consta no parágrafo único do artigo 76. E essa é uma orientação que deve ser vista com certa cautela, porque o parágrafo dispõe que no concurso de causas especiais pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Bem, a primeira coisa que precisamos perceber é que a previsão diz respeito ao concurso homogêneo de causas, ou seja, todas no mesmo sentido. Ou seja, duas, três, quatro causas de aumento ou duas, três, quatro causas de diminuição. Essa regra não se aplica quando tivermos um concurso heterogêneo, ou seja, uma causa de aumento e uma causa de diminuição. Nesse caso, é necessário incidir as duas causas, fazer a operação matemática devida em razão de cada uma das causas. Mas quando o legislador diz que é possível escolher uma delas apenas, percebam que há um prejuízo, tanto para a defesa do condenado, a situação jurídica do condenado, quanto também em relação à tutela penal que se oferece à sociedade. Quando nós temos um artigo que diz que, diante de duas causas de aumento, se aplicaria uma só, nós teríamos uma tutela menor do que aquela inicialmente prevista pela lei. Uma deficiência na tutela da proteção ao bem jurídico. Por outro lado, quando temos duas ou mais causas de diminuição
e aplicamos apenas uma, ainda que seja a que mais diminua, nós teríamos um prejuízo à situação jurídica do réu. Me parece que a melhor maneira de interpretar esse dispositivo é no sentido de que esta situação é excepcional e o juiz precisa fundamentar de maneira muito clara e concreta porque aplicaria apenas uma das causas. Vejam que nós vamos examinar a fundamentação que deve ser reconhecida em cada uma das causas, e isso indicaria um determinado patamar de variação de pena, e é possível alterar esse patamar na consideração de que existem duas causas sendo aplicada apenas uma delas. Mas se nós aplicamos uma causa de diminuição, uma só, já no seu patamar de diminuição máximo, haveria sim um prejuízo, porque não se teria como compensar a diminuição que não se opera por termos escolhido apenas uma das causas para aplicar. Me parece muito difícil justificar esse prejuízo para a situação jurídica do condenado. Mas importa perceber também, e eu já, de certa forma, adiantei, que cada causa tem um fundamento e um fundamento racional que se relaciona a uma causa de reconhecer, né, na situação fática, que não obedece à lógica do menor prejuízo e maior benefício. Agora, nós não podemos mais trabalhar assim, mas de acordo com cada fundamento que se apresenta na causa que examinamos. Vamos perceber em exemplos o que eu estou querendo dizer. A primeira, talvez a mais utilizada das causas de diminuição é a diminuição da tentativa. E ela está prevista no artigo 30, parágrafo único, que diz que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, obviamente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. E vejam, aqui na aplicação da pena do crime consumado, o próprio dispositivo já dispõe, né, ou já deixa claro que é necessário uma fundamentação baseada na excepcionalidade da situação concreta que se examina. Ou seja, fundamentação é necessária para se aplicar, num caso de tentativa, uma pena correspondente a que seria ao crime consumado. Mas a primeira parte do dispositivo diz da possibilidade de diminuir a pena de 1 a 2/3. E vejam, é um intervalo, né? De 1 a 2. É possível diminuir qualquer coisa, né, ou qualquer valor entre esses dois marcos. E a construção da tentativa, que é acolhida pela doutrina e pelo código, é no sentido de que o menor dano ou perigo de dano ao bem jurídico fundamenta uma menor pena. Nesse sentido, quanto mais a tentativa se aproxima da situação estabelecida pelo crime consumado, maior deve ser a pena. Uma pena próxima do crime consumado. E, nesse sentido, uma menor diminuição de pena deve se operar.
seria a diminuição de 1/3. Por outro lado, quanto mais distante a tentativa ficar, a execução for interrompida ou o resultado produzido ficar distante daquele almejado, a pena deve ser menor, distanciando-se daquela relativa ao crime consumado. E nessa situação, aplicamos então uma redução de 2/3. E com isso nós podemos perceber que substituímos a lógica do maior benefício pela proporcionalidade que se estabelece em relação à gravidade dos danos produzidos ou do perigo de dano produzido pela execução de um crime tentado. Vejam que esta é a mesma lógica que deve ser aplicada nos casos de semi-imputabilidade. O parágrafo único do artigo 48 diz assim: se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato, ou a de autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade. É um esclarecimento prévio. Mas a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3, sem prejuízo, então, do disposto no artigo 113 desse Código. Percebam que a diminuição de 1 a 2/3 se dá na proporção da deficiência que a doença ou a deficiência mental, a dificuldade que a doença ou a deficiência mental produz na consciência de ilicitude ou na capacidade de entendimento. Quanto mais a doença prejudique a capacidade de entendimento, menos pena deve receber o condenado. Aplicamos uma redução maior de 2/3. Nos casos em que a doença ou a deficiência reduza menos essa capacidade, seja de conhecimento da ilicitude ou de autodeterminação, teríamos uma redução menor e, consequentemente, uma pena maior. Então, a redução de 1 a 2/3 não se relaciona unicamente ao benefício ou prejuízo que produz na situação jurídica do condenado. Aqui nós temos que estabelecer uma proporção com o fundamento da causa de diminuição. Esta situação, digamos assim, se apresenta ainda mais clara quando nós tratamos de crime continuado. O crime continuado agora tem previsão no artigo 80, nós tivemos uma redação nova dada pela Lei 14.688 de 2023, redação que se aproxima da redação do Código Penal Comum, e lá nós temos então a previsão para o crime continuado de aplicação de uma só das penas, e nesse caso, aumentada de 1/6 a 2/3. Esse aumento que se opera em relação à pena de um só dos crimes, ele compensa, obviamente que em uma proporção, não é o somatório das penas aplicadas por cada um dos crimes, mas algo que se acresce em razão de existirem demais crimes que não foram ou não tiveram a pena somada na perspectiva de um concurso material de crimes. E agora, quanto maior for o número de crimes absorvidos nesta ficção do crime continuado, maior deve ser o aumento. E vejam que o aumento aqui não chega a 2, não é? 2 crimes. Seria a pena de um crime mais 2/3. Né? Por outro lado, se tivermos muito poucos crimes, devemos
aumentar menos, até o ponto de considerar que 1/6 é o aumento que se deve dar quando existirem 2 crimes. Um crime que se considera a pena e mais 1/6 que compensa a pena daquele outro crime integrante da continuidade delitiva que não estamos considerando. Esta alteração produzida pela Lei 14.688 também prossegue num parágrafo único relativo aos crimes dolosos contra a vida. E, da mesma maneira como ocorre com o Código Penal comum, é possível aumentar a pena de um só dos crimes até o triplo. Muito bem. Esta previsão de aumento em razão de crime continuado, que tem peculiaridades no artigo seguinte, todos conhecem, do artigo 81, foi examinada em súmula no Superior Tribunal de Justiça e a súmula 659 dessa Corte Superior dispõe que a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, ou seja, em razão do fundamento da causa de aumento. E prossegue dizendo, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5 para 3 infrações, 1/4 para 4, 1/3 para 5, metade para 6 e 2/3 para 7 ou mais infrações. Essa é uma súmula recente, mas nos orienta muito bem no sentido de buscar sempre qual é o fundamento que ampara a causa de aumento ou de diminuição. E a variação de pena deve estar sempre relacionada em proporcionalidade a esse fundamento. No concurso de causas de aumento, concurso de causas de diminuição, nós ainda precisamos examinar o método matemático para a incidência de diversas causas, quando for necessário fazer incidir mais de uma. E nós já vimos pela previsão do artigo 76, parágrafo único, que quando o concurso for homogêneo, ou seja, heterogêneo, perdão, ou seja, uma causa de aumento e uma de diminuição, devemos fazer incidir as duas causas. Mas como se opera isso? Vamos examinar os métodos no próximo bloco. Eu aguardo vocês. Até lá.